Acho que é assim. Não, pô, né? Olha aí. Olha, fica a mão aqui, né? Viu? Agora é esse. Esse aqui tem que ficar. Mostrar. Acho que aí tá bom. Aí fica os dois. Ah, esse aqui não fica gravando. Eu acho que fica bom. Tá bom? Você já entrou? Tá ótimo. Tudo certo. Você não vai cair. Sim. Ele voltou 3 vezes a buscar se fosse. Vamos daqui a pouco, eu vou voltar. Foi, deixei minha. Saiu, não chegou, esqueceu. Pois ele buscou. Foi eu que pedi. Aí ele deixou na barra. No chão, quando eu vou, não entendi mais nenhum. Ele voltou com ele aos 3 dias lá para trabalhar. Mas numa seriedade você precisa ver. Trabalhou, eu bonitinho. Não vou mudar esse tipo assim, não pode. Isso você não pode comprar. Tem mais que criança. Como é confessado, né? Os espaços envolvidos, né? Pode desligar aí. Você sabe como é que desliga e aqui? Ah, então depois quando... Pode. Gente, a Sabrina hoje ficou presa no trabalho e a Leque vai fazer a prece inicial para nós. Então sejam todos muito bem-vindos, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe a todos. Hoje o nosso tema continua ainda tão intrigante, né? A pergunta é:
uma senhora chegou e me perguntou: aqui desmancha feitiço? Ela veio então pedir ajuda. Ela trazia o corpo coberto de pruridos, coceiras, vermelhidões, ardência, toda empolada. E contou a história dela, que eu posso compartilhar, porque ela vinha de outra cidade e já faz algum tempo. Que a gente tem sempre o cuidado de impedir a identificação do protagonista do exemplo que a gente traz, né? Então eu posso compartilhar porque ninguém vai conseguir associar com ninguém. Então, o que ela me relatou na época foi assim: encontrei o grande amor de minha vida, que estava casado, mas ele abandonou o casamento e nós fomos viver juntos. Aos 8 meses de gravidez, algum tempo depois, ela sofre um aborto e perde o filhinho. E recebeu em seguida um recado da ex-esposa, abandonada, dizendo: olha, eu encomendei um feitiço que matou seu filho e a próxima será você. Quando ela recebe esse recado, ela empola, ela entra em pânico. O que aconteceu com ela? A tristeza da perda do filhinho a fragilizou. A culpa por ter ajudado a destruir uma família, ajudado, né, e não contribuído 100%, porque ninguém entra no coração de alguém se tiver gente lá dentro. Se ela entra no coração desse grande amor, é porque o coração dele já não estava mais ocupado nem por um afeto e nem pelo senso de responsabilidade e compromisso que muitas pessoas conseguem fazer um relacionamento dar certo, porque tem filhos, porque abrem mão de não sentir mais aquela paixão, assume o compromisso, né? Então, ela consegue destruir, entre aspas, algo que já estava meio destruído mesmo. Então, ela fica vulnerável com o sentimento de culpa e vulnerável pela tristeza. Mas o que mais pesou para aquele feitiço ter atingido, já em forma de pruridos, coceiras e etc., foi o desconhecimento dela pelas leis que regem as nossas existências. Então, nós conversamos muito sobre essas leis, sobre essas coisas que nós temos estudado aqui na live da semana passada, né? Sobre feitiço. E eu falava com ela do absurdo que é nós acreditarmos que as vibrações de ódio, de ciúme, desejo de vingança, são capazes de interferir no processo reencarnatório de um filho de Deus, que era o menininho dela. Que o mais provável era que aquele aborto já aconteceria de qualquer forma, por exemplo, pelo fato de que aquela existência reencarnatória daquele menino, daquele espírito, foi programada exatamente para terminar com 8 meses de gestação, que era esse o tempo que estava programado para ele, para aquela existência. Isso acontece. Às vezes o espírito está entrando no mundo espiritual num processo que chama segunda morte, onde ele se mata aqui na Terra, chega lá, ele continua profundamente triste e desgostoso por não ter conseguido morrer. Então ele se fecha de tal forma num processo tão violento de depressão e de desistência de continuar vivo espiritualmente, que ele corre o risco de se transformar em ovoide, que é o espírito se enclausura nele mesmo e fica como se fosse um quisto. Então, muitas das vezes, o tratamento é colocar esse ovoide no útero, que é o processo onde o corpo humano cresce com mais velocidade. E então ali,
ele estava reduzindo num processo de segunda morte, ele vem para uma gravidez que a pessoa vai perder espontaneamente, ou a espiritualidade já sabe que a pessoa está com tendência a praticar um aborto. Então fala assim, 3 meses que ele ficar dentro do útero, ele vai ter o impulso do crescimento e vai sair dessa forma de ovoide, e a gente continua o tratamento dele no plano de cá. Então vocês percebem que pode acontecer de haver um planejamento reencarnatório todo avalizado pelas leis que nos protegem para uma criança, para um espírito que não vai renascer. Então, pode ser que o mais provável é que a causa pode ter sido essa, né? Então, a gente tentou abordar a questão também da culpa que ela sentia por ter ajudado a desmantelar uma família, dizendo a ela que realmente ninguém fere o outro sem plantar o mesmo tipo de ferimento para si próprio. Então, se ela destrói uma união, é provável que no futuro ela pudesse encontrar alguém que destruísse a dela, numa outra existência até. Mas acontece que a pessoa pode encontrar o mesmo gênero de sofrimento como resgate, mas que ela deveria confiar em Deus, reconhecer que ela não deveria ter entrado naquele meio ali para ajudar a destruir aquela família, mas que aquela questão ela se acertasse com Deus depois. Porque quando nós infligimos a lei de amor, nós estragamos o próximo que a gente não levou em consideração, mas a gente também atinge as leis do universo, e essas leis ficam exigindo reparação, né? E que Deus, em sua infinita misericórdia, com certeza lhe ofereceria futuramente oportunidade do resgate deste problema, e jamais Deus usaria o sofrimento de um filhinho, de um terceiro espírito, para puni-la. Então ela tinha essa culpa, e a gente foi falando com ela que Deus, o resgate de Deus não implica em mais vítimas, né? No caso, o filhinho. E que a explicação mais provável para a ex-esposa ter dito: fiz um feitiço e matei seu filho, agora vou matar você, pode ser que ela tenha ficado sabendo que a atual companheira do ex-marido tinha sofrido um aborto e assumiu a autoria, sabe? Assumiu a autoria para dizer: matei, agora vai ser você. Então, ou então até vamos supor que essa ex-esposa realmente tenha procurado alguém para fazer um trabalho contra a nova união do marido, e o mesmo vidente, ou seja lá quem ela tenha procurado para fazer o trabalho, deve ter falado: viu, conseguimos, agora vamos fazer. Então, a própria pessoa a quem ela pagou um trabalho deve ter assumido a autoria, né? Porque pessoas de má fé podem fazer essas coisas. E aqui eu abro um parêntese, porque muito comum os espíritos que estão ao nosso redor assumirem a autoria de maldades para impor o medo e impor na gente aquela insegurança, aquela sensação de desamparo, porque aí sim eles podem nos atingir. Eu vou dar um exemplo. 2 senhoras, a reunião mediúnica ia começar. 2 senhoras conversavam baixinho. Uma disse à outra: você acredita que meu marido caiu hoje e quebrou a perna? Nossa, coitado, como é que ele tá? Papapá. Acabou ali a conversa. Começa o intercâmbio mediúnico, uma terceira pessoa que não estava presente naquele assunto recebe uma entidade, e a entidade diz: quebrei a perna de um e ainda vou quebrar mais gente aqui. Era um espírito que sim, e o instrutor, eu vi no livro, o instrutor veio e disse: olha, esse espírito
querendo só implantar a discórdia, o medo, a insegurança, ele assumiu a autoria da queda do marido da companheira, mas ele não estava nem lá, ele nem sabia, ele escutou a conversa antes da reunião. E as duas senhoras que conversaram deram até credibilidade, porque a médium que recebeu a entidade que assumiu a autoria do acidente não tinha escutado a conversa delas. Então só podia ser verdade. Outro fato muito comum, uma pessoa comunicou o afastamento da reunião de quarta-feira, porque ela não tinha quem ficasse com a mãe dela na quarta. Foi participar então da reunião de sexta. Depois ela me passa um WhatsApp me explicando que, puxa vida, ela precisa de ficar com a mãe, também não estava conseguindo, talvez ela não conseguisse vir na sexta também, mas que ela estaria assim, 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 totalmente equilibrada, um motivo justo, justíssimo. O Alzheimer da mãe aumentou assim rapidamente e ela simplesmente não tem cuidador à noite. Então, a primeira caridade nossa é em casa, o compromisso dela com a mãe é legítimo, e uma entidade já comunicou lá na sexta-feira dizendo, já tirei ela da quarta, ela veio para a sexta, agora eu tirei ela da sexta e vou destruir esse grupo todo. Simplesmente um caso de assumir autoria de uma questão que não é verdadeira. Pode ser verdade? Pode. Os espíritos brincalhões, malvados, conseguem afastar as pessoas de suas atividades? Conseguem. Mas este caso não era o motivo. Então, simplesmente, eles assumem a autoria, assim como a ex-esposa, de alguma forma, assumiu a autoria da morte da criança de 8 meses, né, intrauterina, e do problema que a mulher estava sentindo. Voltando então ao caso dela, na questão 551 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, uma pessoa má, com auxílio de um mau espírito que lhe é devotado, pode fazer mal ao seu próximo? Não. Deus não o permitiria. Deus não permite que alguém nos faça mal. Vamos continuar o raciocínio. E isso é bíblico. Por exemplo, está lá em Números, escrito por Moisés. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. E Moisés dizia, agora o que se dirá de Jacó e de Israel? O que pode dizer? Pode dizer, veja o que Deus tem feito para protegê-los. Então é muito claro isso. Outra, em Números ainda, no capítulo 24, está lá. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu mais à magia como ele fazia de outras vezes. Então, assim, quando você percebe a proteção divina, você não tem medo de feitiço. A gente vai falar do medo de feitiço. Então, a resposta é, Deus não permite que o mal nos alcance simplesmente porque o outro quer nos fazer mal. Então, a pergunta é a seguinte, o que pensar da crença no poder que algumas pessoas têm de enfeitiçar as outras? O que é pensar disso? E os espíritos respondem que algumas pessoas têm sim um poder magnético muito grande, do qual eles podem fazer mau uso se forem pessoas más, ou bom uso se foram pessoas boas. Quando elas têm um poder magnético muito grande, elas estendem as mãos sobre a nossa cabeça e nós recebemos o passe magnético espiritual. Passe magnético espiritual. Então, nesse caso, as pessoas podem ser secundadas por espíritos bons e fazer o bem com seu magnetismo, ou serem ajudadas por espíritos maus e causar o mal. Mas a pergunta anterior não diz que Deus não permite?
Como é que isso acontece? Vamos continuar, então, o nosso raciocínio. E os espíritos continuam a explicação. As pessoas podem sim fazer o mal, como podem fazer o bem. Mas não acrediteis nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais. Vamos supor, alguém fez uma magia, né? E às vezes isso simplesmente a pessoa estava usando uma lei que a gente desconhece. Assim como Jesus fez muitos milagres e as pessoas, é milagre, é sobrenatural. Não, não é. Jesus lançava a mão de leis que nós desconhecemos e que não sabemos usar. Então, os fatos citam algo que parece miraculoso, que parece magia do bem, que parece magia do mal, mas, na verdade, os espíritos nos ensinam que são fatos naturais, mal observados por nós e, sobretudo, mal compreendidos, porque nós não conhecemos todas as leis. Então, nós acrescentamos um comentário. Essas leis só permitem que o mal que alguém nos deseje nos alcance quando nós temos na nossa ficha kármica aquele resgate a ser feito. Há um resgate aguardando o momento certo. Alguém nos deseja o mal, é exatamente aquele resgate que nós temos que fazer e acontece. Por exemplo, os exemplos sempre reduzem, mas vou tentar porque eu estou percebendo que não fui muito clara. Eu destruí o casamento de alguém numa determinada existência. Entrei ali no meio, seduzi, o coração estava assim ainda com amor, mas a proposta de um caso novo, de uma coisa proibida, seduz, destrói aquele casamento. Tudo que você põe na vida, você recebe da vida. A vida segue em frente e eu encarno, depois eu renasço com aquele resgate exigindo conserto. Então, eu posso simplesmente renascer com a função de reunir aqueles dois corações de novo, sendo sogra boa, sendo uma cunhada, sendo amiga de um casal, reunir aqueles dois, dar o apoio, ajudar os dois a ficarem juntos. E eu posso fazer várias maneiras para resgatar. Eu posso vir, por exemplo, com a situação da solidão afetiva, onde eu não vou conseguir montar um lar e uma família para eu aprender a valorizar lar e família, ou simplesmente eu vou sofrer a mesma coisa que fiz sofrer, e isso é em última hipótese, porque a lei de Deus não é lei de talião, fez isso, leva isso, a gente já conversou bastante sobre essas questões aqui. Mas então eu tenho na minha ficha uma história de traição. Alguém vai e faz um trabalho para mim, para eu ser abandonada e traída. Mas eu já tenho, na minha ficha kármica, cabe aquele mal. Perceberam a diferença? Então Deus não permite que o mal nos atinja, mas dependendo da colheita, do plantio que a gente haja feito, o mal pode nos alcançar, porque ele cabe dentro da nossa ficha kármica. Aliás, não podemos nem chamar de ficha kármica, porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados. E eu posso ter feito mal a um monte de gente, renascer e fazer bem para um monte de gente e não ter que sofrer aquilo que eu fiz alguém sofrer um dia. Expliquei direito? Então, enquanto eu ia explicando para a moça, que estava toda vermelha, etc., eu ia explicando essas coisas, conversando com ela, ao mesmo tempo que intimamente eu elevava o meu pensamento aos amigos espirituais, pedindo por ela, para que ela nascesse dentro dela a força da fé, a coragem, né?
Então ela foi se acalmando, ela foi entendendo a situação, foi tirando aquela crença, né, de que alguém conseguiu matar o filho dela. Eu disse a ela que as leis de Deus não permitem que nós nos matemos uns aos outros assim atabalhoadamente. Conversamos muito e quando a gente olhou para o braço dela, ela estava de bermuda, para as pernas, não tinha mais nada. Tinha sumido. E eu só falo isso diante dos mentores dessa casa, porque é a mais pura verdade. Eu jamais inventaria uma história para trazer para vocês, porque conheço milhares de histórias verdadeiras, não precisa de eu ficar fazendo parábolas aqui. Então, quando a gente olhou para ela, já tinha sumido tudo. Eu olhei para ela e falei, olha, aqui desmancha feitiço. Quando você perguntou, eu não sabia, agora eu sei, desmancha. O que desmancha? O conhecimento das leis de Deus. O que desmancha? A confiança em Deus, o poder da oração. É isso que desmancha. Trabalhar os próprios medos, as próprias culpas, é isso que desmancha. Se é provável que se em vez de vir num centro espírita da linha de Allan Kardec, e não existe outro espiritismo a não ser o kardecismo, as outras religiões que trabalham também com a comunicação de espíritos, só trabalha com comunicação de espíritos, não significa que sejam religiões espíritas. Eu estou falando isso porque continuava as nossas pesquisas para esse tema e pus lá no Google, feitiço à luz da doutrina, do espiritismo. E veio lá, pai de fulano de tal, pai de Ogum, Yansan de não sei das quantas, tudo com nome de espírita, oferecendo trabalho e feitiço. Eu fiquei indignada. Então é provável que se essa mulher tivesse procurado uma pessoa que se propõe a fazer trabalhos para os outros, e tem gente que fala, lá a gente só trabalha para o bem. A gente só trabalha para o bem, mas cobra. E toda mediunidade cobrada não está sendo assessorada por espíritos superiores. Jamais. Raríssimas exceções. Então, se ela tivesse procurado algum lugar que faz esse tipo de coisa, os pretensos médiuns de má fé, eles podem até ter algum poder mental, algum poder de magnetismo, né? E talvez eles iam pedir para comprar isso e aquilo, que tinha realmente um feitiço para ela e que eles iam desmanchar o feitiço. E eu peguei um telefone que o site oferecia para ligar para um pai de santo, hoje à tarde, depois tive que bloquear, porque ele me ligou 3 vezes, perguntando se eu queria marcar. Eu queria saber como é que funciona. Então eu falei, vocês fazem trabalho? Fazemos. Como é que funciona? Você marca uma consulta e vem cá e a gente vê. E quanto que é a consulta? R$50. Ah, sei, achei barato. Aí ela começou. Aí, nessa consulta, a gente analisa, conversa com você, põe búzios, põe carta e tal, e a gente vê onde que está a necessidade e faz o trabalho. Quanto que é o trabalho? É R$300. Aí eu achei caro. Então, eu queria saber como é que funcionava. Só que eu liguei do meu telefone e não pus nome desconhecido. Daí a pouquinho tá lá. Você vai querer marcar horário? Eu bloqueei. Fiquei feia na vida. Então, se ela procurasse alguém, ela ia encontrar. Tem sim um trabalho para você. R$300 a gente desmancha. E se o vidente, naquele momento, visse que tem ali, ao lado daquela pessoa, lá na casa dela, um filho, um irmão, uma mãe que preocupa aquela pessoa, fala, ó, e para sua mãe também tem, manda ela vir cá que tem que desmanchar o dela. Não é isso? Porque esse é o marketing, é mais 300. E se ela tiver 4 pessoas na família complicada, é 1.200 conto. Porque manda o recado, tem um trabalho contra você. Você tem que ir lá para eles desmancharem. Se você não for, você está perdido. Eu já recebi esse recado. Eu tive a oportunidade de participar mesmo, não acredito nessas coisas e tal. Aí eu estava numa costureira, para cortar umas calças, aí
puxou a minha história toda e chegou lá e traduziu a história toda. Porra, você é fera, hein? Tem alguém que vai conversar? Tem. Então, todos nós, na certeza, estamos sujeitos a más influências espirituais, a maldade, isso é fato. Mas o processo de libertação dessa maldade não é nada que venha de fora, não é nada que alguém possa fazer para mim. Um banho disso, um banho daquilo, uma vela aqui, um talismã ali, um objeto ali. Não é nada que venha de fora. A proteção para que o mal não nos atinja, ou a proteção, se já nos atingiu, é a força interior. É o esforço no bem, é a busca da autoiluminação, é as atitudes, né, que nós vamos ter, que nos conectam com as boas influências, que todos nós estamos sujeitos às más influências, mas também às boas influências. Então, tudo isso é uma questão de sintonia. Nada que vem de fora tem o poder de tirar um mal que eu penso que está em mim ou que realmente possa estar. A novela das 6 traz uma mulher que leva uma peça de roupa do advogado que ela queria conquistar. Quem viu? E a novela foi fiel aos fatos quando, na verdade, o feitiço desse tipo pode acontecer, a gente vai explicar, pode acontecer, mas ele é curta duração. Você não consegue enfeitiçar uma pessoa para o resto da vida. Então, quando as pessoas chegam num local e consulta um vidente, um suposto médium, ele fala, traz uma peça de roupa, traz um retrato, dê a ele um presente enfeitiçado, ou traz faça uma comida assim e ofereça a ele, que nós vamos botar lá o veneninho que ele precisa, ou o convite, né, que ele precisa. E Kardec fala o seguinte, os objetos podem sim ser magnetizados, e com esse magnetismo eles podem adquirir propriedades especiais, mas de forma passageira. E Kardec continua, imagine alguém dotado de um grande poder magnético, aquele poder magnético que o olhar é penetrante e o olhar tem uma força indescritível. Vocês conseguem imaginar alguém que tenha um magnetismo pessoal? Existem pessoas que têm um magnetismo natural, são pessoas carismáticas, convincentes, fortes. Então, esse magnetismo, ele pode chegar ao ponto da pessoa conseguir magnetizar algum objeto. Então, se essa pessoa que tem esse olhar penetrante e essa força indescritível direcionar o seu olhar para uma medalha, um talismã, o seu pensamento naquele objeto é firme e forte no intuito de magnetizar aquele objeto, isso pode acontecer. É possível. É possível que alguém, ao tocar aquele objeto magnetizado, sinta as vibrações do bem ou do mal do qual aquele objeto foi impregnado, né? Mas é uma força que vai acontecer durante pouquinho tempo. Sim, pode acontecer. Todavia, o poder de mudar uma situação que causou ali, eu peguei um objeto magnetizado e senti alguma coisa, o que magnetizou, na verdade, foi o pensamento da pessoa que olhou o objeto e não o objeto em si. Então, ter uma grande força magnética no olhar é o desejo de todo mundo. Todo mundo adoraria poder fazer os outros se curvarem à própria vontade só com o olhar. Os nossos pais antigamente só com o olhar sentava a gente, calava a gente, não é verdade? Eles tinham um magnetismo que vinha da autoridade de pai, né? E a gente sonha isso hoje, a gente olha para o menino e ele faz careta e vai embora.
né? A gente perdeu esse poder, né, de comando, né? Mas muitas pessoas adorariam ser bom magnetizador, até para o bem. Muitas pessoas adorariam estender as mãos sobre alguém e curar essa pessoa totalmente. Eis o que Emmanuel diz na questão 213 do livro Consolador. Perguntaram para ele: nós devemos nos preocupar em adquirir elementos para aumentar o nosso magnetismo pessoal? Tem como alguém falar, eu quero ser um bom magnetizador? Então, Emmanuel diz que essa preocupação é muito nobre, porque as pessoas que fazem cursos de passe, elas buscam essa força do poder magnético para poder curar, né? Então, mas existem pessoas que buscam também por outros motivos. Então, Emmanuel fala que é muito nobre a pessoa querer se curar, mas que ninguém suponha que vai conseguir ter uma força magnética muito grande só com a leitura de bons livros sobre o assunto. Que não é assim, que não são poucas as pessoas que buscam a literatura desejosos de encontrar uma fórmula mágica que resolva suas questões com o menor esforço. Então, tem muita gente que pede para benzer um terço. Na maior das boas intenções, um religioso vai lá e benze aquele terço. E a pessoa põe aquele terço na bolsa, pendura no peito, anda só com ele e se sente protegida. A proteção não está no terço, está no pensamento da pessoa que pensa que está protegida. Nada contra. A gente só está explicando. Assim como o azar não está num objeto enfeitiçado, está no medo e nas crenças limitantes que a gente possa abrigar. Mas Emmanuel fala que todas as vezes que nós buscamos coisas tentando encontrar as facilidades na lei do menor esforço, que a gente não vai conseguir. Porque como que a gente consegue aumentar o nosso magnetismo? Nenhum estudioso pode conquistar simpatia. O que é isso? Simpatia dos bons espíritos que virão secundar os meus bons propósitos. Nenhum estudioso pode conquistar simpatia sem que haja transformado o coração em manancial de bondade espontânea e sincera. Percebem? Um médium passista, ele quer o poder magnético de cura. Se ele sentar e ler, ele pode fazer isso à vontade. Tanto é que os passistas daqui, da época da Marta, da minha mãe, de muitos outros, não fizeram curso nenhum, não. Estendiam as mãos em nome do amor e a bondade do coração faz o resto. O esforço no bem faz o resto. Então, hoje, os jovens passistas daqui, eu incluo Lelé, porque você chegou bem depois de Marta, tem uma vontade enorme de ajudar o outro, Fabrini, tem uma vontade enorme de ajudar o outro. Então, o que faz com que ele seja um médium passista poderoso? É a bondade de coração, é a bondade espontânea, é a vontade sincera de trabalhar na seara do mestre. E aí você vai se imbuindo cada vez mais do poder magnético de curar os outros. Assim como alguém que começa, eu consigo fazer um feitiço bravo que afasta fulano da sua vida, que afasta fulano da vida de fulano, e a pessoa vai ali com a obstinação da tentativa e tenta, ele consegue espíritos maus que vão a trabalhar ali e ajudar. A questão mais séria disso tudo é que, assim como os trabalhadores da seara do mestre, no esforço do bem,
quando saírem da carne, vão encontrar os espíritos que trabalhavam junto com elas, os espíritos iluminados, também aqueles que usam o poder para interesses escusos, para fazer mal aos outros, vão encontrar os espíritos malvados que as ajudaram, que vão cobrar a conta, porque há uma conta a ser paga. Então, Emmanuel diz que os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Porque a gente esquecer a conquista fácil, esquecer a operação mecânica, injustificáveis na nossa construção espiritual. E voltar a atenção, o pensamento para o nosso mundo interior. É o que nós queremos aumentar o nosso magnetismo, para levar a paz, por exemplo, para dentro dos nossos lares, para que a nossa palavra seja ouvida pelas pessoas que estão em litígio, descompensadas, desequilibradas. Nós queremos o magnetismo na nossa voz para que a gente seja ouvido, acatado. Nós queremos o magnetismo de levar tranquilidade, coerência para as pessoas. Nós queremos o magnetismo de, num atendimento fraterno, falar algo que realmente toque aquele coração para que ele reencontre a própria caminhada. Nós não vamos encontrar isso em livros. Nós vamos encontrar isso no nosso esforço. Nós vamos encontrar isso olhando para dentro de nós mesmos, principalmente para vermos o que precisa de ser trabalhado. Qual a parte sombria da nossa alma que ainda precisa ser iluminada? Porque no esforço próprio da autoiluminação, quando a gente percebe, a gente está com aquele magnetismo de iluminar a vida dos outros. O assunto está longe de terminar, mas por hoje nós paramos aqui. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Jane, você preparou alguma coisa para nós? Não, mas queria, colocar... Ou perguntas? a importância desse tema, a